Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa trilha de aprofundamento. Essa é a trilha de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje é sobre inteligência artificial. Vamos então à nossa aula? Bom, para começar essa aula, eu quero iniciar com algumas perguntas e eu quero que vocês me respondam aí em casa. Vamos lá? Primeiro, você já usou a inteligência artificial hoje? Mas espera aí, professor, o que é a inteligência artificial? Vamos detalhar mais essas perguntas então. Assistente virtual no celular, tradução automática, vídeo do Instagram ou TikTok, ChatGPT. Todos esses são exemplos de inteligência artificial, conforme vocês podem observar na nossa imagem. Vamos observar a imagem? Olha que interessante, pessoal. A gente tem uma pessoa no conforto da sua casa, utilizando da inteligência artificial através, da Alexa, que é justamente um tipo de inteligência artificial que pode fazer dentro de uma casa aquilo que você pedir a ela. Por exemplo, tocar uma música, apagar uma luz, ligar o ar-condicionado, entre outros exemplos. O mais interessante que eu quero ler junto com vocês é justamente essa legenda aqui. Vamos lá. Observem aqui comigo. Assistentes de voz, como Alexa, que é um aplicativo e também um aparelho produzido pela Amazon, são exemplos de inteligência artificial. E o mais interessante, pessoal, que está presente em muitas casas, está presente no dia a dia de muitas pessoas, ok? Vamos aprofundar, então, ainda mais sobre a inteligência artificial. Eu trouxe aqui outros exemplos de inteligência artificial que eu quero compartilhar junto com vocês. Continuando, pessoal, o que é a inteligência artificial? Inteligência artificial, também conhecida como IA, é a capacidade de uma máquina imitar a inteligência humana. Olha que interessante, olha o que a IA pode fazer por nós. Aprender com dados, ela pode tomar decisões, ela pode até mesmo resolver problemas. E olha, o mais interessante de tudo, criar conteúdos. Sim, ela é capaz de criar conteúdos e conteúdos diversos, tá? De várias disciplinas, de várias áreas da matemática, da geografia, da história, da língua portuguesa. É uma diversidade muito grande. Aqui eu trouxe também, nesse tópico, uma imagem e eu quero observar junto com vocês. Olha só para a gente contemplar um pouco do que é o poder da inteligência artificial. Ela também pode reconhecer. Isso mesmo. Sabe aquele reconhecimento quando você vê alguém conhecido, você lembra, poxa, eu acho que eu conheço aquela pessoa pelas características dela. Aquela pessoa não me é estranha. A inteligência artificial, ela também tem essa habilidade, que é justamente chamado de reconhecimento facial. Mas para que é utilizado o reconhecimento facial? Observem aqui a legenda da nossa imagem. Ele é utilizado, pessoal, em celulares, em aplicativos e ele também tem sido utilizado e empregado em alguns sistemas de segurança pública, onde as câmeras, elas podem aí monitorar e até mesmo reconhecer pessoas que são procuradas pela justiça. Ok? Bem, continuando falando aí sobre inteligência artificial, eu quero trazer para vocês um pouco de como surgiu. Como que foi que surgiu esse termo inteligência artificial? Olha só, o termo IA ou inteligência artificial, ele surgiu a partir de uma série de avanços e também de ideias. Começando com a questão aí, a gente tem Alan Turing, e ele iniciou justamente com a seguinte questão. O que ele analisou aqui? Ele analisou o seguinte, as máquinas, elas poderiam pensar. Então, foi isso que ele imaginou e ele começou a aplicar isso em seus estudos, tá? Qual era a ideia aqui de Alan? A ideia foi formalizada em 1956, lá na Conferência de Dartmouth, onde o termo inteligência artificial foi definido e também iniciado aí o estudo na área. Desde então, a IA evoluiu com avanços, principalmente em algoritmos, vou até grifar essa palavra, tá? Ela avançou também em hardware e técnicas de aprendizagem de máquinas, especialmente aí o aprendizado profundo, que revolucionou as aplicações da inteligência artificial.
como aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que é o reconhecimento de imagem, o reconhecimento da fala, processamento de linguagem natural e também sistemas autônomos. Só lembrando, pessoal, nesse tópico, eu quero destacar o seguinte: o termo inteligência artificial, tá? Ele surge aí no ano de 1956. E qual era a questão aqui, tá? Nesse evento? Qual era a questão aqui nessa conferência de Dartmouth? Era justamente essa ideia, que as máquinas poderiam pensar como seres humanos. Então, inteligência artificial já é algo que vem acontecendo há muito tempo. Não foi algo criado recentemente. Apenas se popularizou com o uso de aplicativos e principalmente aí dos smartphones, ok? Bem, continuando aí sobre a nossa escalada de inteligência artificial, eu quero trazer um pouco dela aqui para o nosso dia a dia. Eu comecei a aula com uma pergunta: o que é inteligência artificial? E a gente viu que ela está presente aí no nosso cotidiano e principalmente no nosso trabalho, na nossa aula, entre vários outros aspectos da nossa vida, tá? Por exemplo, a inteligência artificial, pessoal, ela está presente na música. Olha que interessante, sim, a inteligência artificial, ela pode entender o seu gosto musical a partir de aplicativos e também recomendações personalizadas. Sim, ela pode recomendar e ela pode compreender aquilo que você vai gostar de ouvir. Olha que interessante. Esse aplicativo, ele é muito conhecido e ele é apresentado aqui para vocês, tá? O exemplo, existem outros, mas o mais conhecido deles é o Spotify. Acredito que vocês até utilizam desse aplicativo. Bem, outro aplicativo que é muito presente no nosso dia a dia e é um ramo da inteligência artificial é o mapa, tá? Aquele mapa digital que aparece para a gente no celular. Ele mostra aqui para a gente, por exemplo, rotas inteligentes, como é o caso do Google Maps. Pessoal, devo admitir que esse aplicativo está presente no meu dia a dia, porque eu sou uma péssima pessoa para encontrar endereços. Então, eu praticamente utilizo todos os dias o Google Maps. Então, ele está presente também no meu cotidiano, ok? Outros aplicativos que a gente pode trazer como exemplo aqui dentro do nosso dia a dia. Aplicativos de saúde, tá? Hoje em dia existem aplicativos tão avançados que eles podem, por exemplo, identificar diagnósticos através de imagens. É claro que eu não trouxe nenhum exemplo desses aplicativos, porque geralmente são aplicativos utilizados aí justamente na área da saúde por médicos especializados. Ok? Vamos para outro exemplo? Outro exemplo de inteligência artificial no nosso dia a dia. Criação, tá? Ela pode sim criar muita coisa. Aquilo que a gente pode, por exemplo, imaginar e pedir para ela, sim, ela pode criar. Ela pode criar imagens, ela pode criar música. Sim, já presenciei o meu chefe criando uma música a partir da inteligência artificial. Olha que interessante. Ela pode, inclusive, criar textos automáticos a partir do tema que você definir, em qualquer área da ciência, seja matemática, português, geografia, certo? Bem, outro exemplo da IA no nosso dia a dia é o atendimento, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, exemplos de chatbots em empresas. A maioria das empresas hoje, elas utilizam da inteligência artificial justamente para quê? Para o atendimento ao público. Então, é muito comum o call center hoje das empresas serem justamente aqui feitos a partir da inteligência artificial. Você liga para a empresa e a empresa vai filtrando tudo aquilo que o cliente precisa. E a partir do que o cliente precisa, ele vai sendo direcionado até ele ser aí contemplado com aquilo que ele precisa. Olha que interessante. Isso é a inteligência artificial no nosso dia a dia, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre os desafios da inteligência artificial. E também sobre a ética dentro desse processo, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês os vieses nos algoritmos. Mas, professor, o que isso quer dizer?
Os vieses no algoritmos, eles querem dizer justamente o seguinte: a inteligência artificial ser capaz de criar aquilo que realmente você precisa e aquilo que realmente é verdadeiro. É muito comum em aplicativos de inteligência artificial, muitos deles, se você acessar, após o texto, ele trazer uma seguinte frase: esse texto pode conter erros. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a máquina, ela pode não entender, não te compreender da forma que você quer ser compreendido. Então, pode acontecer um erro no algoritmo e o seu texto não sair da forma que você precisa. É aí que entra a questão da inteligência humana, pessoal. Nem tudo a gente tem que deixar nas mãos da máquina. A máquina, ela pode nos ajudar, mas não pensar por nós, ok? Outros desafios aqui: privacidade nos dados. Então, é muito comum hoje em dia a gente precisar acessar aplicativos e muitas vezes esses dados eles serem divulgados. Por quê? Porque existe aí toda uma questão de ética, pessoal. E a gente precisa debater sobre esse desafio da ética, dos nossos dados serem realmente armazenados da forma correta dentro desses aplicativos, sem vazar, por exemplo, dados importantes que não podem, por exemplo, ser acessados por outras pessoas, ok? Outra coisa também que eu quero trazer para vocês, que é um desafio muito grande para a nossa sociedade, é o desemprego, mas é o desemprego com automação. O que isso quer dizer? Na geografia a gente chama de desemprego estrutural, que é quando as máquinas substituem aí a mão de obra trabalhadora, tá? Então é quando os humanos, eles são substituídos pela inteligência artificial. Isso traz aí o desemprego através da automação, que a gente chama de desemprego estrutural, certo? Outro desafio: fake news e também o que a gente chama de deepfakes, tá? Quando as fake news elas são propagadas, elas podem trazer aí todo um prejuízo para a sociedade. Isso também é uma questão de ética e um desafio muito grande para a nossa sociedade hoje com o uso da inteligência artificial. Por último, não menos importante, a gente precisa falar o seguinte: quem é o responsável por erros da IA? E aí, se o teu professor pedir para você fazer um texto e a IA simplesmente errar o objetivo daquele texto, errar o tema, quem vai ser o culpado? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês responderem. Lembrando, pessoal, que a gente pode utilizar a inteligência artificial, mas sempre com a nossa revisão, ok? Porque sim, ela pode cometer erros. Bom, pessoal, eu quero trazer agora o resumo do que foi a nossa aula. Acredito que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema tão atual. Tem muita coisa para a gente falar, mas em resumo, nós vamos ver o seguinte, tá? A IA diz respeito aos dispositivos e softwares capazes de emular o comportamento e também o pensamento humano na tomada de decisão e execução de tarefas. Outro ponto que a gente aprendeu é que os estudos sobre inteligência artificial ganharam força aí a partir da década de 1950. Então, inteligência artificial não é algo que surgiu um dia desse, tá, pessoal? Vem aí de muito tempo, já de várias décadas sendo estudado. A gente também viu na aula de hoje exemplos de inteligência artificial no nosso dia a dia. Quais foram os exemplos que a gente viu hoje? Assistente de voz, reconhecimento facial, algoritmo aí nas redes sociais, entre outros. Outro ponto também da nossa aula: as IA tornam os processos mais rápidos e eficazes, sendo muito úteis na otimização de nossas rotinas diárias. E outro ponto importante, que é um ponto negativo da inteligência artificial, que a gente falou já no último tópico da nossa aula, o desemprego estrutural. Então, pessoal, esse foi o resumo da nossa aula. Essas são as nossas referências. Só quero deixar uma observação aqui, que todas as nossas imagens, tá, utilizadas para essa aula de hoje foram criadas através da inteligência artificial. Sim, olha que interessante. Imagens até que pareciam muito reais, tá bom?
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até mais.